Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça e decifrar um dos textos mais fundamentais já escritos sobre a mecânica da nossa sociedade, a monumental teoria de Max Weber sobre a burocracia. O nosso objetivo aqui é pegar esses conceitos que são super densos e transformar tudo isso numa visão bem clara de como as engrenagens do mundo corporativo e estatal realmente giram ao nosso redor todos os dias. Vamos nessa? A nossa estrutura de hoje é bem direta. A gente começa explorando a anatomia da máquina, passando pela vida do funcionário e pela superioridade do sistema. Em seguida, vamos ver democracia e nivelamento, o aparato indestrutível e, fechando com chave de ouro, a ascensão dos especialistas. Tem uma citação do Weber que captura a essência de tudo isso perfeitamente. Ele dizia que o aparato burocrático totalmente desenvolvido se compara a outras organizações exatamente da mesma forma que uma máquina se compara aos modos de produção manuais. É uma metáfora fortíssima. Ela faz a gente olhar com uma certa admiração e talvez até com aquele friozinho na barriga para toda essa precisão fria e calculista do sistema em que nós vivemos hoje. Então, parte 1. A anatomia da máquina. O grande projeto da organização moderna. Bom, vamos mergulhar fundo nisso. O projeto dessa máquina impessoal se apoia em 6 pilares principais. Primeiro, áreas de atuação fixas. É aquela velha ideia de cada um no seu quadrado. Segundo, uma hierarquia super rigorosa entre chefes e subordinados. Terceiro, tudo, absolutamente tudo, é documentado por escrito. É a famosa era dos arquivos. Quarto, exige-se um treinamento muito especializado. Quinto, o trabalho consome a capacidade total da pessoa. E sexto, regras exaustivas que governam toda a operação. Ou seja, é literalmente o design perfeito para uma linha de montagem humana. E quando a gente compara isso com o passado, o contraste histórico é simplesmente impressionante. Antigamente, a administração ficava na mão de senhores feudais. Era toda baseada em favores pessoais e numa mistura bem caótica entre o que era a riqueza privada do nobre e os recursos oficiais. Mas, na administração moderna, a gente basicamente trocou a espada pela planilha. Entram as regras impessoais, funções permanentes e uma separação drástica entre os bens da empresa e a propriedade privada de quem trabalha nela. Aquele capricho pessoal, ele sai totalmente de cena. Vamos para a parte 2, a vida do funcionário, as engrenagens dentro desse mecanismo. O Weber destaca um conceito muito interessante chamado vocação, ou em alemão Beruf. É que ocupar um cargo deixou de ser só uma forma de exploração para benefício próprio, como acontecia lá na Idade Média. O cargo virou um dever de fidelidade a um propósito funcional. A pessoa agora jura lealdade a uma função, a um sistema impessoal, e não mais a um mestre ou a um rei. E em troca, o que ela ganha? A promessa de uma existência segura. É exatamente aqui que nasce o que a gente conhece hoje como uma carreira. E o mais curioso é que essa vida segura segue uma rota absurdamente previsível. Tudo começa lá atrás, com uma educação super especializada e provas difíceis. Depois vem o ingresso na base da pirâmide corporativa ou estatal. A partir daí, a expectativa é uma promoção mecânica, seja por tempo de serviço ou por mérito, culminando na tão sonhada aposentadoria garantida. O ser humano acaba se tornando uma pecinha perfeitamente encaixada na máquina, buscando aquele status social e um salário fixo caindo todo mês, tudo para fugir da grande instabilidade do mundo antigo. Chegamos na parte 3. A superioridade do sistema. Afinal, por que essa máquina conquistou o mundo inteiro? Por que esse sistema simplesmente engoliu todas as outras formas de organização humana? A resposta curta é: por causa da sua superioridade técnica incontestável. A burocracia entrega velocidade, clareza e uma subordinação incomparável, reduzindo drasticamente os atritos e os custos materiais. Pensem bem, a economia capitalista e a comunicação ultra-rápida do nosso mundo exigem essa previsibilidade o tempo todo. É como um grande algoritmo moderno. Nenhum comitê de velhos nobres debatendo em um castelo consegue competir com a precisão e a rapidez de uma máquina administrativa bem treinada. Então, o ponto crucial aqui é o segredo desse sucesso todo, que se resume a esta expressão latina, sine ira et studio, ou seja, sem raiva ou paixão. A burocracia atinge a sua perfeição máxima exatamente quando ela se desumaniza. Ela arranca o amor, o ódio ou qualquer elemento emocional e irracional da jogada. Fica só a gestão estritamente objetiva. E claro, a gente sabe que pode ser muito frustrante lidar com um sistema totalmente frio, tipo quando ficamos presos horas num atendimento automatizado no telefone. Mas para a engrenagem do capitalismo rodar, essa previsibilidade matemática é simplesmente o cenário ideal. Parte 4. Democracia e nivelamento social.
o grande paradoxo da igualdade. A ironia histórica nessa parte é muito profunda, vejam só. A democratização exige a igualdade de todos perante a lei, certo? E ela tem um horror absoluto a privilégios de berço. Mas para conseguir garantir que as regras sejam aplicadas de forma idêntica para todo mundo, aquela velha administração gerida por ricos notáveis precisou ser derrubada. E qual foi o resultado prático disso? Sem querer, o impulso democrático acabou criando a necessidade de um aparato burocrático gigantesco, super rígido, cheio de profissionais pagos só para conseguir manter essa tal igualdade rodando. Então a gente vê que existe um conflito bem direto entre os ideais democráticos e a realidade burocrática. A democracia quer minimizar o poder de quem governa, apostando em mandatos curtos e acesso universal aos cargos. A burocracia, por outro lado, empurra exatamente na direção oposta. Ela exige estabilidade vitalícia, fecha o acesso através de exames super difíceis e acaba criando um novo grupo de status privilegiado na sociedade. Elas nascem juntas, mas operam com lógicas completamente opostas. Loucura, né? Parte 5. Um aparato indestrutível. O ponto sem retorno. Tem uma coisa bem assustadora aqui. Uma vez que essa máquina inteira se consolida, ela fica praticamente indestrutível. O Weber traz um exemplo histórico fascinante sobre isso. Quando Bismarck, que foi o grande arquiteto do Estado alemão moderno, renunciou ao poder, ele ficou em choque ao perceber que a máquina simplesmente não precisava mais dele. Os ministros continuaram tocando os escritórios perfeitamente. Um funcionalismo bem estruturado trabalha de um jeito tão automático que continua operando de forma suave até se um exército inimigo ocupar o país. A máquina literalmente engole o próprio criador. Isso é tão profundo que muda até a nossa ideia do que é uma revolta. Lá na era feudal, se um governante fosse derrubado, o sistema inteiro caía junto. Mas hoje em dia, com a burocracia controlando toda a infraestrutura vital, a logística de suprimentos e os meios de comunicação, revoluções sistêmicas autênticas são quase impossíveis. O que a gente vê acontecer são meros golpes de Estado. As cabeças lá no topo mudam, mas a estrutura administrativa ali embaixo continua completamente intacta, porque a sociedade inteira depende que essa máquina funcione todos os dias apenas para o básico da sobrevivência. E, finalmente, a parte 6. A ascensão dos especialistas, redefinindo a educação e o status. Diante de todo esse tamanho e poder da infraestrutura estatal e corporativa, o Weber nos faz a pergunta talvez mais provocativa de toda a teoria. Afinal de contas, que tipo de ser humano essa máquina requer para funcionar? Essa pergunta é fundamental porque a resposta muda completamente tudo que a gente valoriza na formação das pessoas. Vamos avançar para ver como isso constrói a nossa realidade. Historicamente, o grande ideal de educação era formar o humano culto. Aquela pessoa com um estilo de vida refinado, superhumanista, com uma visão de mundo bem ampla. Mas a máquina moderna não quer saber de filósofos. Ela exige o especialista. O sistema inteiro de ensino acaba virando um grande funil pragmático. O objetivo principal não é mais o saber pelo saber, mas sim passar em exames técnicos super específicos para conseguir garantir uma vaga nesse gigantesco aparato público ou privado. E isso ilustra de forma brilhante como o poder sabe se adaptar com o tempo. Os diplomas universitários viraram a nossa nova árvore genealógica. Onde antes um título de nobreza era o que abria portas na sociedade, hoje o diploma faz exatamente esse papel. Ele filtra quem entra e quem fica de fora. É um sistema altamente racionalizado que monopoliza as melhores posições, justifica demandas por salários mais altos, mas que muitas vezes acaba reprimindo o talento puro em favor daquelas pessoas que simplesmente têm dinheiro e tempo para aguentar anos e anos de estudos e certificações. Com tudo isso, a gente chega a uma constatação inegável sobre esse trunfo total da organização racional na nossa vida. O indivíduo moderno foi forjado para ser apenas uma pequena engrenagem dentro de um mecanismo gigante que nunca para de girar. Nós trocamos a nossa espontaneidade e as velhas relações pessoais por uma rota de marcha incrivelmente eficiente, fria e previsível. Essa é a verdadeira infraestrutura invisível da nossa realidade de hoje. Então, para fechar esta análise, fica uma provocação. Se esse aparato gigantesco em que estamos todos inseridos se tornou tecnicamente indispensável e essencialmente indestrutível, quem, no fim das contas, realmente controla as alavancas de todo esse poder? Fica aí essa reflexão sobre a verdadeira mecânica do mundo moderno para a gente pensar. Valeu demais para acompanhar mais esta exploração e até a próxima.